Graça e paz, tudo bem com vocês? Em mais um devocional para casais aqui no perfil Vida de Casal, amém? Você já está nos seguindo? Se você ainda não nos segue, peço a você que nos siga para que você possa receber mais postagem, para que você possa receber lá uma sinalização quando nós estivermos aqui online, né? Para a gente poder bater um papo, para você poder assistir também um devocional, amém? É a vocês que estamos aqui numa sexta-feira, né? Então, como dizem aí, sextou, né? E a pergunta é o que vocês têm programado para o final de semana junto com o amor da sua vida. Saiba que fazer programação no final de semana com o amor da nossa vida, seja você, mulher com seu marido, você, homem com sua esposa, isso também é alimentar o casamento. Significa sair da rotina, né? Às vezes a semana toda, trabalho daqui, trabalho dali, ou então quem está em casa já aposentado, às vezes estão em casa resolvendo alguma coisa, resolvendo outra situação, porque tem gente que está aposentada, mas continua trabalhando, não é isso? Mas e o que diferente vocês estão fazendo? Veja bem, a Bíblia diz que aquilo que é para eu fazer, Deus não faz. Então, o que cabe a mim, né, no caso, para fazermos, no caso, para eu fazer. Vamos lá, o que cabe para eu fazer, nós temos que fazer, certo? E a Bíblia diz, tudo que vier às suas mãos para fazer, faça com a sua melhor força. Significa que você tem que dar o seu melhor. Então, aproveite aí no final de semana, saia à tarde para poder tomar um sorvete, ou então à noite para ir no restaurante, fazer alguma coisa diferente, que isso é bom, viu? Deus abençoe sua vida. Lúcio, Deus abençoe a sua vida. Feliz de ter você aqui com a gente, ok? Glória a Deus, aleluia. Estamos então em mais um devocional para casais. E hoje eu tenho uma mensagem para você interessante que eu quero trazer à luz da palavra de Deus algo que tem sido mal interpretado. E você vai entender daqui a pouco o que nós vamos falar, tá certo? Você que está aí ainda no ônibus, indo para o trabalho, você que já chegou no trabalho, você que está acordando agora, Deus abençoe a sua vida, seja bem-vindo. Você que vai assistir depois esse devocional, peço a você que não deixe de compartilhar, porque quando você compartilha esse devocional com outros casais, você também está cumprindo a obra de Deus, viu? Você está sendo um missionário, você está enviando uma mensagem. E quem sabe não é através desta mensagem que um casal de amigos ou um casal de conhecidos vão receber uma segunda chance, uma oportunidade de restauração do casamento. Amém. Glória a Deus. Então, sem mais delongas, vamos para a palavra de Deus. Hoje eu quero ler dois textos na Bíblia, em dois livros. Lamentações de Jeremias, que Jeremias, a quem escreveu, o profeta Jeremias, que escreveu esse livro, que é conhecido, por isso que ele é conhecido como profeta chorão, na verdade foram as lamentações, o choro, né? Tremendo, glória a Deus. Lamentação de Jeremias, capítulo 3, 26, e o grande profeta Isaías, do capítulo 64, verso 4. Amém? Então vamos lá. Primeiro, Lamentações 3:26. Diz assim: Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Amém? Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Capítulo 64, verso 4 de Isaías, diz assim: Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti que trabalha para aquele que nele espera. Glória a Deus. Senhor, dai-nos a interpretação da tua palavra, fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Bem, queridos, se existe uma coisa que é mal interpretado, se chama o silêncio de Deus. Quantas pessoas que interpretam de uma maneira, posso até dizer levianamente, né, esse silêncio de Deus. Interpretam como se Deus não tivesse nem aí para os problemas deles. Às vezes está passando uma situação complicada e ora ao Senhor, pede a Deus e Deus não fala nada. Às vezes a gente interpreta isso como se Deus não tivesse preocupado com os nossos problemas, preocupado com as nossas situações, certo? Só que está errado.
Deus, quando ele está em silêncio, ele está trabalhando. Trabalha para aqueles que nele esperam, foi o que Isaías disse. E Jeremias, ele fala e alerta, ou quem sabe até está repreendendo nesse texto, que bom é aguardar a salvação do Senhor. Mas em quê? Em silêncio. Sabe, o silêncio de Deus não significa a apatia de Deus para conosco, para as situações que nós estamos passando no casamento. Não! O silêncio de Deus significa que Ele está fazendo algo tremendo para abençoar o seu casamento. E existem situações que, se Ele falar para você, às vezes você vai estragar. Se Ele revelar para você a grande coisa que Ele quer fazer no seu relacionamento, no seu casamento, na sua vida, às vezes nós não travamos a língua, já notou? Que às vezes a gente quer falar para todo mundo e aí a gente acaba estragando o que Deus quer fazer, o que Deus quer agir no nosso relacionamento, na nossa vida. Agora, entenda uma coisa, o silêncio de Deus, Ele vai nos ensinar várias coisas, mas eu quero dar duas coisas. Primeiro, o silêncio de Deus, ele vai nos ensinar a sermos pacientes. Isaías diz que Deus trabalha para aqueles que nele esperam. E esperar é o quê? É ter paciência. A Bíblia diz assim, né? Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Quantas pessoas que não têm paciência e acabam se precipitando em alguma resposta, se precipitando em algo que não deveria fazer, em algo que não deveria responder, e acabam estragando, acabam atrapalhando, né, o mover de Deus e o agir de Deus na sua vida, no seu relacionamento. Olha, eu não sei o que você está passando no seu casamento, mas Deus manda dizer para você ser mais paciente, aguardá-lo. Ele, não é, você só está esperando uma semana, talvez você está esperando 1 ano, 5 anos, mas entenda, a mesma palavra de Deus, nós estamos falando sobre que Deus, ele tem o silêncio dele, mas ele está trabalhando. Ele também diz que 1000 anos para o Senhor pode ser um dia, e um dia com 1000 anos. A questão toda é que nós não sabemos esperar. Precisamos aprender isso, porque mesmo que você esteja aborrecido, esteja chateado, isso não vai mover o coração de Deus para que Ele venha adiantar uma bênção na sua vida. Entenda, a nossa pirraça, o nosso beicinho, não estou chateado. Isso não vai fazer com que Deus venha se mover ou venha acelerar o tempo dele para abençoar o nosso casamento ou nos dar vitória em alguma coisa que nós estamos passando. Não, precisamos aprender a ser paciente, porque a falta de paciência demonstra a falta de confiança em Deus. A falta de paciência demonstra que nós realmente dizemos apenas em palavra que nós cremos que ele vai agir. Agora, quando você espera paciente, não, tá tranquilo, Deus está agindo, aí nós demonstramos para ele a nossa confiança, que nós acreditamos que algo verdadeiramente vai acontecer. Você está entendendo? Eu não sei o que você está passando, o que você precisa do seu casamento, mas Deus manda dizer para você, esteja paciente, porque ele está trabalhando. Amém? Glória a Deus. E a segunda coisa que nós podemos aprender, a primeira é a paciência. E a segunda, eu já até adiantei, significa, quando Deus aguarda em silêncio, ele quer ver você demonstrar confiança nele. E como é que eu faço isso, pastor? Simples. Salmo diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor, o teu projeto, o teu problema, a tua situação. Confia nele e o mais ele fará. Entenda, Deus está calado, Deus não vai responder quando você quiser. Eu quero que... Não vai. Ele vai, mesmo calado em silêncio, significa que ele está trabalhando. E ele quer que você confie nele. Quer que você aguarde pacientemente, mas acreditando que ele vai fazer. Ora, quantas coisas nós vemos na palavra de Deus que o Senhor não deu resposta, mas o Senhor fez o milagre, deu saída. E quantos do povo de Deus celebrou a conquista e celebrou a vitória? Muito mais o nosso casamento, muito mais a nossa vida.
Então não podemos interpretar que quando Deus não responde ou quando Deus está demorando, que Ele não nos ama. Será que Deus pode deixar de amar a sua criação? Será que Deus pode deixar de amar aquilo que Ele criou? Não. Você quer ver uma demonstração de importância de Deus conosco? Você quer ver? Quando o homem estava sozinho, lá no Éden, né? Vamos para Gênesis, o haja de Deus. Deus, ele criou tudo. Haja luz e houve luz. Haja separação entre a terra seca e as águas e houve separação. Aí criou as aves, criou os luminares. Então tudo que Deus fez era bom. Viu Deus que era bom. Mas só teve uma coisa que Deus olhou e disse: não é bom. Sabe qual foi? A preocupação dele conosco. Ele olhou o homem sozinho e disse assim: não é bom que o homem esteja só. E aí o que ele fez? Uma coadjutora, uma ajudadora, uma mulher que lhe fosse idônea. Então ele criou o casamento. O casamento ele foi criado da preocupação de Deus, do amor de Deus para o homem. Porque ele não aguentou o homem sozinho, era muita coisa. Ele precisava de alguém para estar ao lado dele. E ele poderia ter criado um amigo. Sabe por que Deus não criou um homem para ser um amigo, para estar do lado dele? Porque Deus estava demonstrando: olha, estou criando uma mulher porque vocês vão casar. Isso se chama identidade, ou seja, intimidade. Eu quero intimidade. Deus estava demonstrando que ele queria intimidade com o seu povo. Então o casamento gera intimidade. É exatamente o que Deus quer, intimidade com ele. E nós demonstramos que temos intimidade com ele, que nós conhecemos ele quando nós respeitamos o seu silêncio. Então não quebre o silêncio de Deus através de uma precipitação. Saul fez isso. Saul era para ter aguardado Samuel chegar. Deus não respondeu nada para ele, mas Samuel disse que em 7 dias chegaria. Mas Saul ele foi tão precipitado porque não resolveu aguardar o momento que Deus disse que ia acontecer, não esperou e se precipitou numa oferta que não deveria. E assim muitas vezes nós agimos. Não temos paciência para esperar o livramento de Deus, como Lamentações diz: bom é aguardar a salvação do Senhor, o livramento do Senhor, a vitória, a conquista que o Senhor vai nos dar, mas isso em silêncio. Aguardar. Não abra a boca para murmurar, não abra a boca para reclamar, não abra a boca para chorar. Se você for abrir a boca para chorar, chore nos joelhos no chão, de madrugada, que é melhor ainda, que a fila é menor, a fila é curta. Então, hora de madrugada. Casamento é uma questão de espiritual. E por que é uma questão espiritual também? Porque você já viu que todas as vezes quando nós estamos com problema, a gente fala assim: poxa, você pode orar pelo meu casamento? Eu estou passando uma luta tão grande, ora para Jesus me dar vitória. Então, casamento também é uma questão espiritual. Então você precisa orar. Então se você quer chorar, se você sabe, então dobra o joelho, desabafa com Deus: Senhor, eu não estou aguentando mais, tu não está me dando uma resposta. Então se você vai reclamar alguma coisa, não reclame com alguém, senão vai parecer murmuração, mas reclame então com o Espírito Santo, reclame com Deus, e isso é bom. Então o silêncio de Deus gera em nós, é para gerar em nós um homem e uma mulher mais confiante no Senhor, confiante de que Ele vai fazer, confiante de que Ele vai realizar. Você quer ver uma outra situação que demonstra a preocupação de Deus maior ainda conosco? Foi quando Ele enviou o seu único filho para morrer por nós. Quer demonstração de amor maior do que essa? Não. Então, por favor, não pense que o silêncio de Deus é para mostrar que Ele está apático com a nossa situação. Está apático à falta de amor, à falta de paixão, à falta de romantismo, à falta de parceria, à falta de companheirismo que está tendo do seu casamento. Não, ele não está apático, porque olha, não existe um Deus que torce tanto para o teu casamento dar certo quanto o nosso Deus. Deus, ele criou o casamento, querido, para que nós possamos viver em intensidade. Vivemos um romance. Pastor, aí sim, o casamento é... Lá na Bíblia... Em Eclesiastes, se não me engano, fala assim: goza a vida com a mulher da tua mocidade. Ou seja, você casou, agora goza a vida com ela. Da mesma forma, então, se o homem vai gozar a vida com a mulher da tua mocidade, a mulher vai estar gozando a vida com o homem da sua mocidade. Ou seja, ele está dizendo para que o casal viva intensamente, venha gozar a vida de alegria. Então você vê que Deus, ele se preocupa com o casamento. Ora, senão não estaria Cantares de Salomão aqui na Bíblia? E Cantares é o que? A personificação, a demonstração do amor de um noivo pela noiva, de um marido pela esposa.
Você está entendendo isso? Então Deus se preocupa assim com o seu casamento. E o silêncio dele não é porque ele está apático com o problema que você está passando, mas ele está querendo, ele está trabalhando, mas ao mesmo tempo ele está querendo ver a sua paciência e a sua confiança nele. Ei, o teu casamento tem um propósito, aleluia. O teu casamento é um instrumento que Deus vai usar para gerar vidas, sabe para quê? Para poder ajudar outros casais que estão à beira da destruição, mas quando olhar o seu casamento que passou por uma luta gigantesca, que passou por uma situação complicada e disse, olha o que você fez, aí você vai dizer, eu aguardei do Senhor e Ele me deu um casamento dos sonhos, e aí você vai ganhar aquele casal para Jesus, aquele cônjuge, aquela esposa, aquele marido. Você está entendendo? Teu casamento tem um propósito. Glória a Deus. Então não, Deus não está apático à sua situação. O silêncio dele não é porque ele não te ama, é porque ele ama você e ele está trabalhando, e se ele revelar, você pode estragar a grande bênção que ele tem para o seu casamento. Glória a Deus. Eu estou falando para alguém, Deus está me usando para falar para o marido, para a esposa. Ei, aguarde em silêncio, não abra a boca para murmurar, senão você peca. Não abra a boca para reclamar, senão você peca. Não, só abra a boca para glorificar a Deus, porque Deus está trabalhando e o seu casamento é um milagre de Deus. Glória a Jesus. Aleluias. Vamos orar? Glória a Deus. Deus abençoe você, Kelzinha. Que bom ter você aqui, viu? Glória a Jesus. Que bom. Amém. Vamos agora orar ao Senhor, aquele que é o arquiteto do casamento, aquele que torce para que o teu casamento a cada dia venha funcionar bem. Tem muita gente que às vezes, antes de eu orar, fala aqui, pastor, então o senhor tem um casamento dos sonhos. Eu digo para você, eu tenho meu casamento dos sonhos, mas não quer dizer que o casamento dos sonhos, ele surge de qualquer maneira. Não, já passei muita luta. Um dia eu vou contar meu testemunho aqui para você. Vou tirar uma devocional, só que eu vou ter que dividir resumidamente, assim, colocar em 2, 3. De repente, segunda, quarta, sexta, eu vou dividir em 3 partes e vou contar o meu testemunho. Meu testemunho fala muito sobre amor, sobre a questão da paixão, sobre muita questão de eu te amo, né? Então, fala sobre essa questão e eu vou mostrar para você que meu casamento, tivemos à beira de divórcio, tivemos quase que o nosso casamento destruído nos inícios do casamento. Mas olha, estamos aqui 26 anos de casado. Quantas coisas tivemos que aprender e olha, estamos ensinando aqui para você. Essa questão do silêncio, eu tive que aprender. E por isso estou ensinando para você. Olha aí, você tá recebendo aí um spoiler do que tem que fazer. Agora, se Deus não respondeu, aguarda, feliz, com coração alegre, porque Ele está trabalhando. Amém? Estou dando spoiler para você. Glória a Deus. Vamos orar então? Vamos orar ao Senhor. Feche teus olhos agora, você que está no ônibus, você que já chegou no trabalho, mas se você está no ônibus não dá para fechar o olho, então você leva o seu pensamento a Deus. Você que de repente está em casa com seu marido, tem a mão a ele aí e vamos orar juntos. Paizinho, Pai Celestial, arquiteto do casamento. Nesse momento nós queremos dizer a Ti que estamos muito felizes. Felizes por saber que Tu não está apático à nossa situação, à nossa luta, as situações, as turbulências e os vendavais, as tempestades da vida que muitas vezes, Pai querido, vêm sobre o nosso casamento, sobre o nosso relacionamento. Quantas vezes, Pai querido, o diabo se levanta, Senhor amado, para tentar destruir. Mas, Senhor, o casamento do Teu filho, o casamento da Tua serva, isso é um presente de Deus. É um casamento que foi dado por Deus para eles, e não importa se antes eles não eram cristãos, aceitaram Jesus agora, ou quem sabe até mesmo não são cristãos, mas o casamento não é obra do diabo, o casamento é obra de Deus. Talvez possa até ter começado com uma turbulência, mas se permitir que Deus tome o controle do casamento, a turbulência vai virar um mar calmo, sereno e tranquilo, ou seja, um casamento caminhando na estrada para alcançar a felicidade. Então, Senhor, somos gratos a Ti, porque tem nos revelado, esclarecido através da Sua palavra, hoje, Senhor, sobre o Teu silêncio. O Teu silêncio não é apatia das nossas situações, mas é porque Tu estás trabalhando e fazendo algo tremendo para o relacionamento e o casamento dos Teus filhos. Senhor, ensina o Teu filho a guardar com paciência. Ensina seu filho, Pai amado, a não se precipitar, Senhor. Ensina Teu filho a demonstrar confiança no Deus que pode todas as
coisas. Então ajuda. Eu sei que é difícil, Senhor. Eu sei que é difícil, porque estamos vivendo num mundo onde as coisas são tudo rápido demais, onde as coisas trabalhamos com correria, Senhor, fast food. Senhor amado, sabemos que o homem está trabalhando numa velocidade muito grande e isso atrapalha dessa virtude chamada paciência, Senhor. Mas contigo não adianta, não tem como acelerar, não tem como correr, Senhor. O teu silêncio não é porque tu não estás fazendo, porque tu não gosta, porque não, o teu silêncio é porque tu estás trabalhando e tu não trabalha na velocidade do homem, tu trabalha na tua velocidade. Agora, Senhor, faça o teu filho e tua filha entender que a vitória dele está mais perto do que nunca, que a vitória no relacionamento, que a bênção que eles aguardam estão mais próximo do que nunca para chegar no casamento deles. Oh, meu Senhor, eu clamo a Ti e profetizo a vitória, a bênção, o livramento e a salvação, Senhor, para os Teus filhos, para as Tuas filhas. Visita a Tua serva que está passando por uma situação complicada com aquele marido, ou então aquele marido que está passando uma situação difícil com aquela, Pai amado, com aquela esposa. Entra com providência, ajuda, dê vitória, abençoa a família dele, seus filhos, ajuda o casal a estar sempre unido para vencerem, Senhor. Eu rogo a Ti esta bênção e profetizo, Pai querido, a vitória sobre a vida dos Teus filhos, em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Glória a Deus. Recebe a bênção aí sobre a sua vida. Coloque aqui, aqui no comentário, você recebe a bênção do Senhor, diga amém. Glória a Jesus. Que o Senhor Jesus continue abençoando a sua vida. Estamos chegando a mais um final de um devocional maravilhoso. E guarde esta mensagem no seu coração, ok? O silêncio de Deus não é a apatia do Senhor com aquilo que você está passando, mas é porque Ele está trabalhando e vendo, vendo a sua paciência e vendo que você confia nele, ok? Mais uma vez eu quero pedir a você, não deixe de curtir e comentar e compartilhe esse perfil Vida de Casal, ok? Com outros casais que você conheça, tá certo? Para que ele possa também estar de posse desta mensagem e ser abençoado como você foi abençoado. A minha esposa, a Adriana Magano, ela é psicóloga e ela, ontem, na quarta-feira, ela deu uma live junto com a psicóloga Mariana, falou sobre habilidades sociais na maternidade. Foi incrível. E se você entrar lá, psicóloga na PSI, Mariana, tá aqui no Instagram, você vai ver essa live que minha esposa, foram 50 minutos, muito legal, ok? Muito legal, que teve lá no perfil da Mariana, psicóloga, que é amiga da minha esposa, e foi muito bom, ok? Entra lá, também temos um canal no YouTube, a pastora Alex e psicóloga Adriana Magano, e é muito bom ter você com a gente. Indique a gente para outras pessoas, para que eles também sejam abençoados. Então, tenha um final de semana abençoado. Olha aquele programinha com casal, hein? Não esqueça, hein? Olha o programinha de vocês. Vamos sair da rotina. Glória a Jesus. Que Deus abençoe você. Tenha um final de semana muito abençoado. Um culto também abençoado na sua igreja. Tá bom? E não esqueça. Lembre-se, o teu casamento é um milagre de Deus. Tchau, tchau. Lucas, Deus abençoe. Kelzinha, Deus abençoe sua vida também, viu? Fique em paz.